Como reconstruir a nossa confiança quando ficamos abalados por estarmos a passar um momento ou momentos difíceis nas nossas vidas? Todos nós já passamos por momentos difíceis que abalaram a nossa autoconfiança nas nossas vidas, onde tudo parecia que ficava em pedaços. Eu também. Houve uma fase da minha vida em que pensei: será que ainda tenho valor? Só que a resposta que vinha sempre era: talvez, mas não hoje. Lembro-me de várias fases da minha vida onde passei por isso, mas uma delas foi a minha autoconfiança estava tão abalado que até que a minha autoestima estava tão cá em baixo que até parecia que o meu cão, quando olhava para mim, sentia pena. Ainda hoje, não sei se era pena, se era fome. Nunca tive a certeza. Essas experiências tornaram-me mais forte. A verdade é que fui aprendendo que ultrapassar essas crises de confiança, essas crises de autoestima, é também um processo. E identifiquei que esse processo tem várias fases. Assim, pela minha experiência e a forma como eu fui ultrapassando isto, eu identifiquei que a primeira fase de ultrapassar, para começar a ultrapassar o processo, foi eu ser capaz de dar nome às minhas feridas. Aprendi que não se pode reconstruir a confiança fingindo que tudo está bem. Eu precisei primeiro de admitir e ter dado um nome para que essa admissão pudesse acontecer, que estava ferido, que sentia vergonha, que sentia medo. Se não for capaz, e reparei que quando eu não era capaz de dar um nome à dor, a dor ficava a mandar em mim. Tipo aquele vizinho barbento que nunca para a música ou nunca a põe mais baixo. Quando fui capaz de dar um nome à minha dor, comecei lentamente a praticar algumas coisas. Uma delas foi a respiração profunda. Outra foi fazer um diário. Escrever todos os dias acerca de mim, acerca do que eu estava a aprender, acerca da minha dor e do significado que ela tinha. Ao longo deste processo, dava por mim a falar sozinho. Muitas vezes falava sozinho. Todos nós ouvimos e temos esta ideia, se calhar um tanto pré-concebida, de que quando falamos sozinhos estamos à beira da loucura ou expressamos alguma loucura. Não, nada disso. Falar sozinho é uma terapia. E o melhor de tudo é que é uma terapia sem encargos, grátis. Após ter experienciado e praticado estes pequenos passos e estes pequenos exemplos na primeira etapa da restauração e do reganhar da minha confiança e melhorar os níveis de autoestima, passei para uma segunda etapa. Essa segunda etapa consiste numa coisa muito simples. Consiste em adquirir a capacidade para ganhar, alcançar pequenas vitórias no meu dia-a-dia. Percebi que a confiança não volta com grandes saltos.
de um momento para o outro, nem com grandes saltos. Não é de um dia para o outro que se consegue passar de não me consigo levantar da cama para uma decisão brusca, vou correr uma maratona. Não, não é assim que funciona o reganhar da confiança. Então eu comecei com uma pequena caminhada a cada dia. Então, e confesso que metade dessa caminhada era a minha ida ao café ou à pastelaria. A verdade é que resultou. As pequenas metas e o alcançar pequenas vitórias dia a dia e funciona um pouco como os jogos de computador, sabem? Os jogos de computador onde temos que dar determinados passos no nível 1 para subirmos ao nível 2. E no nível 2 tens que continuar a dar outros passos para subir até ao nível 3. Até que finalmente consegues alcançar o propósito do jogo, que é matar o dragão final. Na vida, também não precisamos de derrotar o dragão de imediato. Restaurar a nossa confiança, os nossos índices de autoestima de um momento para o outro. Às vezes começa com uma simples coisa, uma simples atividade. Por exemplo, como o arrumar o nosso armário. Às vezes, por si só, arrumar o armário já é um dragão por si mesmo. Depois destas primeiras duas fases, então, há uma terceira fase. E essa terceira fase consiste na capacidade que eu vou desenvolvendo por ter desenvolvido e atingido essas pequenas metas, de dar o nome à minha dor, aquelas duas primeiras fases. A terceira fase significa que eu necessito de redefinir a minha narrativa, o modo como eu converso comigo mesmo. Ao redefinir a minha narrativa, o mais libertador foi eu aprender a modificar a história que eu contava a mim mesmo. Eu podia olhar para o fracasso como prova de incapacidade ou como o universo a dizer Jorge, relaxa, estavas a levar-te demasiado a sério. Às vezes a vida não está a castigar-nos, está apenas a testar-nos, se ainda conseguimos rir de nós próprios. Vou partilhar com vocês uma das coisas engraçadas que fiz nesta terceira fase. A determinado momento resolvi escrever uma carta a mim mesmo do futuro. Foi muito engraçado que quando voltei a ler a carta, eu não entendi patavina do que tinha escrito. Parecia que tinha escrito com aquela caligrafia que os médicos fazem, de modo a tornar imperceptível aquilo que lá estava escrito. Não entendi nada do que lá estava escrito, mas a verdade é que a intenção foi o que contou. E acreditem que isso fortaleceu-me, porque me fazia concentrar cada vez mais no presente e de como eu podia olhar para mim como uma pessoa com valor. Descobri assim que estas 3 etapas me ajudaram a reconstruir-me, ajudaram a redefinir, a ressignificar o meu presente, a minha pessoa, o meu ser.
E alcançando essas metas dia a dia, eu fui capaz de ganhar novos estímulos e reconhecer o meu valor, o que fez com que a minha autoestima se reforçasse. Então, se hoje te sentes perdido, não estás sozinho. Lembra-te sempre de não te esqueceres. A confiança não é um botão mágico onde nós podemos carregar e ela reaparece ou entra dentro de nós. A confiança, vê a confiança mais como uma planta. E a planta necessita de ser regada dia a dia, mesmo quando não vês a planta crescer. Confesso que em determinados momentos acho que dei água a mais à minha planta, quase correndo o risco de afogá-la. E foi aí que eu percebi que é a consistência que importa. O ser consistente, não a perfeição. Lembra-te sempre de não te esqueceres. O mais importante é a consistência, não a perfeição. Eu não falo como um professor, não estou a falar convosco como um professor ou a dar-vos palestras. Não, estou a falar da minha experiência, de que ainda caio, de que ainda tenho momentos em que a minha autoestima é abalada e a minha confiança também. Hoje, a diferença é que, antes de me levantar, eu já consigo rir de mim mesmo. E isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. Então, se estás nesse caminho, não desistas. A tua confiança e a tua autoestima não morreram. Está apenas a dormir. E não precisa de despertador. Apenas precisa de ti. E se hoje eu trabalho como psicoterapeuta e coach, não é porque eu tenha todas as respostas. Longe disso. É porque eu sei, pela minha própria experiência, pela minha vivência, que é muito difícil e é um processo muito trabalhoso reconstruir a confiança em mim mesmo, a reganhar nova autoestima por mim mesmo, quando tudo parece que está perdido. Como diz na canção, parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Já te sentiste assim? O meu trabalho é acompanhar pessoas que passam por estes processos. Não para lhes dar fórmulas mágicas ou soluções milagrosas, mas apenas para caminhar ao lado delas, caminhar ao teu lado, ajudá-las a dar nome às suas feridas, a encontrar pequenas vitórias e, pouco a pouco, reescrever a sua própria narrativa, a reconstruir a sua própria história e dar um sentido digno à sua história. Se este vídeo te tocou, talvez seja o primeiro passo. O resto é contigo. Mas lembra-te, não tens que o fazer sozinho. Segue o canal e um abraço.